Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Anunciamos que esta sessão solene será disponibilizada no canal da TV Alerj através da plataforma do YouTube. Passo a palavra para o excelentíssimo deputado estadual Felipe Soares. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração do Dia da Abolição da Escravatura no Brasil. Quero saudar a presença e convidar para compor a mesa de honra Vossa Alteza Dom Alberto de Orleans e Bragança, Sua Alteza Imperial Viúva do Brasil, a Princesa Dona Cristine de Ligne de Orleans e Bragança, e Vossa Excelência, o Chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Helmut. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luz.
Estamos contando com a presença do senhor Manuel Benninger, presidente da direção, Associação Portuguesa dos Autarcas Monárquicos, o senhor Elmair Neto, presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE, a senhora Marília da Silva, professora coordenadora de projetos do Colégio Estadual Amaro Cavalcante, e o senhor Luiz Gonçalves, vice-chanceler do Círculo Monárquico, acredito que do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos também. Tá. Senhoras e senhores, Suas Altezas Reais, amigos e representantes da sociedade civil, hoje é um dia de reflexão sobre a liberdade, esse valor inegociável que sustenta a dignidade humana e os pilares da nossa civilização. A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi um marco na reparação de uma das maiores injustiças da nossa história. Corrigia-se uma afronta direta aos princípios que já eram defendidos desde John Locke com os direitos naturais do homem e, muito antes dele, por grandes pensadores da tradição cristã, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Todos eles apontavam que a liberdade é um dom dado por Deus que nenhuma autoridade humana poderia retirar. Contudo, a histórica assinatura da Lei Áurea não foi suficiente para desfazer séculos de desigualdade. A república que se seguiu, imposta por um golpe militar, falhou e falha até hoje em garantir políticas de integração, oportunidades e respeito à dignidade dos libertos e seus descendentes. A verdadeira liberdade começa no coração, mas precisa ser sustentada por coragem, por leis justas e por ação concreta, como demonstrou a nobre princesa Isabel ao assinar a Lei Áurea, sendo lembrada até hoje como a Redentora. Que sigamos firmes nesse legado, para que o Brasil nunca mais tolere qualquer forma de opressão ou de escravidão, visível ou velada. Que Deus abençoe o nosso povo e honre a nossa história com justiça, verdade e liberdade para todos. Muito obrigado. Convido para fazer uma breve saudação Vossa Alteza Dom Alberto de Orleans e Bragança. Boa noite a todos. Eu queria primeiro saudar a minha querida cunhada, dona Cristine, ao Bruno, mas em especial ao deputado, faço uma saudação especial ao deputado Filipe Soares, e agradecendo a ele por essa iniciativa de fazer essa homenagem enfim, à proclamação da Lei Áurea. Eu entendo que esse é um momento muito especial na história do Brasil e, na realidade, como já bem apontou o deputado, é um momento em que, na realidade, foi o final de um processo, pelo menos na época do Império, de efetivamente, legalmente, se terminar com aquele absurdo que era o regime escravocrata no Brasil. De fato, e eu acho que isso é importante que fique registrado, a história da luta contra a escravidão, no contexto, pelo menos da nossa família, de muitas famílias brasileiras, não foi um processo que começou e se encerrou naquele momento. Desde Dom Pedro, na realidade, desde Dom João VI, mas com mais ênfase, desde Dom Pedro I, a família se esforçava pelo encerramento desse regime absurdo de discriminação de pessoas pela sua cor. Dom Pedro I escreveu em especial, escreveu uma nota, um artigo apócrifo à época, em que ele efetivamente sustentava a importância de se terminar com aquele regime. Teve do seu lado um grande apoio da sua esposa, a dona Princesa Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, que também, quando aqui chegou, ficou muito impressionada com isso. E, obviamente, outras pessoas que trabalharam por isso. Jaime Bonifácio também era um abolicionista. Dom Pedro II, ao longo de todo o seu reinado, tomou inúmeras iniciativas, teve inúmeros momentos de muito desconforto.
foi o responsável pela proibição do tráfico escravo, depois a edição da Lei do Ventre Livre, depois a edição da Lei dos Sexagenários, até que chegou nesse momento em que, efetivamente, a situação era insuportável, não obstante a reação de uma grande parte, lamentavelmente, uma parte da elite brasileira à época. Mas, de fato, chegou um momento que, para a família e, acho que para o Brasil, que aquela situação não poderia se continuar em hipótese alguma. E, com isso, a Princesa Isabel, auxiliada, obviamente, por outras pessoas que estavam trabalhando há algum tempo pelo processo de abolição da escravatura, ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Isso, para ela sabia o que isso representava para a família, sabia o que isso poderia representar para o Brasil. Há uma frase histórica em que ela diz: enfim, 1000 tronos eu perderia, 1000 vezes eu assinaria essa lei, eu faria a mesma coisa que fiz, em função, obviamente, do absurdo que a situação representava. O que eu acho que o deputado apontou uma coisa muito importante. Na realidade, a Lei Áurea não implicou ou não teve por consequência imediatamente aquilo que todos nós esperávamos, que era efetivamente uma inserção e efetivamente um reconhecimento e uma inserção completa das pessoas que até então viviam sob aquele regime discriminatório. Havia, durante o Império, um processo, várias iniciativas que estavam em curso e que, infelizmente, muitas dessas iniciativas foram interrompidas com a proclamação da República. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas foi um fato. Quer dizer, na verdade, a interrupção do regime monárquico naquele momento e a inauguração da República implicou, obviamente, em várias mudanças, em várias transformações na sociedade brasileira, em algum aspecto. Em outro aspecto, implicou numa continuidade de uma elite que tinha, obviamente, sido afetada por aquela decisão e que passou, basicamente, a ficar preocupado em recuperar os seus direitos econômicos em virtude da proclamação da edição da Lei Áurea e procurando a indenização do Estado, ao invés de aplicar esse dinheiro em políticas públicas de inserção e, efetivamente, de auxílio a essas pessoas que, naquela época, acabaram por ter o seu regime jurídico, digamos assim, alterado e consolidado com toda a sua liberdade, mas que, do ponto de vista social e econômico, não lhes foi possível porque não havia políticas públicas estabelecidas. E acho que, até hoje, existe muita coisa a ser feita no Brasil e nós todos sabemos disso. De modo que eu tenho aqui, realmente, a agradecer ao deputado e estou muito honrado de estar aqui com vocês, participando desse momento histórico, dessa celebração desse momento histórico do Brasil. Acho que nós, da família, temos aqui uma certa obrigação de estar junto com vocês na comemoração e na lembrança de momentos históricos brasileiros importantes, porque a história do Brasil é lindíssima, tem coisas fabulosas e que vem já desde 1800, enfim, de muitos anos, mas em especial desde 1822, quando foi proclamada a República. De modo que nós não podemos esquecer desses momentos, temos que estar efetivamente presentes nesse momento, lembrar do que foi feito, lembrar daquilo que ainda falta ser feito. Eu queria só fazer um último comentário, que talvez seja uma curiosidade, mas é um fato histórico que a mim me toca muito, e talvez seja uma coincidência do momento que nós estamos vivendo. Não sei se todos sabem, mas quando da edição, primeiro, a abolição da escravatura, houve algumas iniciativas do Joaquim Nabuco e outras pessoas em contato com a igreja e tudo, obviamente, no sentido de que a coisa seguisse para o seu término. Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela logo em seguida recebeu uma carta lindíssima do último Papa Leão, que era o Leão XIII, e ela, nesse mesmo momento, também recebeu uma comenda, que é uma comenda muito rara, que é entregue até hoje pela Igreja às pessoas que a Igreja entende que tenham dado uma contribuição muito relevante para causas humanitárias. Eu cito o caso dela, a avó da minha cunhada, da Christine, recebeu, e mais algumas pessoas recebeu por conta da ação dela durante a Segunda Guerra Mundial, e mais algumas pessoas no mundo foram agraciadas, mas muito poucas pessoas. Eu vou dizer, é uma comenda que o Vaticano entrega com muita parcimônia e, efetivamente, para reconhecer um fato relevante em prol da humanidade.
E talvez um outro fato, que eu imagino que todos vocês saibam, mas, enfim, só queria reeditar aqui, é a própria origem da estátua do Cristo Redentor. Eu acho que muitos sabem, mas eu queria repetir. Inicialmente, quando se começou os trabalhos de exploração do Corcovado como um local de atração turística e religiosa, queria-se fazer uma estátua para Isabel a Redentora, ao que a minha bisavó simplesmente disse: eu não aceito. Para mim, a única pessoa que pode ser considerado Redentor é o Cristo, e, por conta disso, foi construída a imagem do Cristo Redentor, e lá está até hoje, como um marco e uma referência nacional, enfim, da presença do Cristo e, sobretudo, do Cristo abençoando a cidade, abençoando o Brasil e, sobretudo, abençoando o momento histórico brasileiro, que foi aquele momento da edição da Lei Áurea. De modo que é isso. Eu, novamente, mais uma vez, deputado, muito obrigado pela sua iniciativa e muito obrigado aos senhores por estar aqui e por estarmos juntos nesse momento de celebração aqui do Brasil. Muito obrigado, Alteza. Nós também estamos com a presença do senhor Rômulo Mene, diretor da Santa Casa de Misericórdia. E, nesse momento, eu convido o chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Helmut, para apresentar uma palestra com o tema do ato comemorativo da abolição. Não pretendo fazer uma palestra, assim, pretendo falar pouco, e fiquei meio complicado pelas brilhantes palavras, tanto do deputado como do príncipe Alberto. Eles até já adiantaram coisas que eu ia falar, que eu vou falar. Mas, primeiramente, quero agradecer ao deputado Felipe por conseguir esse local para nós. Aliás, é um serviço que ele presta à sociedade, né? A presença de Dona Cristine, que tem mostrado força para estar continuar junto com o seu povo. Dom Alberto, também eu quero agradecer a sua presença. Pode passar o primeiro slide. Bom, nós somos do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro e eu quero enfatizar que a nossa missão é cuidar da memória histórica do Brasil, que se mostra muito importante, porque, no caso da abolição, todos sabem que foi um processo gradual e culminante de 3 frentes de luta: dos próprios escravos que fugiam, que se rebelavam, do movimento da sociedade, dos abolicionistas e da família imperial. As primeiras 2 frentes são aceitas por unanimidade. Infelizmente, existem movimentos ideológicos que sempre querem diminuir o papel da família imperial. Até a mídia oficial não ajuda nisso, não? Hoje, ao meu ver, é a principal data da história do Brasil. Na minha opinião, ela é mais importante do que a independência, porque a independência, obviamente, foi o nascimento da nação, mas, infelizmente, nos primeiros anos, ela não pôde garantir, como disse Dom Alberto, a liberdade e a dignidade para todos os nascidos no Brasil. E isso foi sendo feito gradativamente. Foi um plano, acho que da família imperial, de fazer isso gradualmente. E, quando se diz o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, é verdade, só que fez de uma maneira talvez melhor que outros. Nos Estados Unidos, que aconteceu antes, houve um banho de sangue. No Haiti, houve outro banho de sangue. E o Brasil conseguiu fazer a coisa gradualmente
com leis votadas num processo que, na época, seria considerado a nossa democracia, né? E com a lei Eusébio Queiroz, proibindo o tráfico, a lei do ventre livre, lei do sexagenário e, finalmente, a assinatura da Lei Áurea. Pode ir passando? Os agradecimentos, pode passar, dona Cristine, pode passar. Bom, tanto é injusta essas narrativas atuais. Um fato que eu não aceito é que uma escola de samba, que era a minha preferida, 2 anos atrás, trouxe um enredo que procurou desmerecer a Princesa Isabel, né? Isso saiu nos jornais e ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. Felizmente, ela não ganhou, né? Mas essas narrativas vão contra uma robusta documentação que é impossível ir contra isso, mas as pessoas falam assim mesmo, né? Vocês imaginam, assim que foi assinada a Lei Áurea, apareceram cartazes como esse aí, uma irmanação. Pode ver um homem branco e um homem negro se irmanando ali. Esse deveria ser o espírito do Brasil até hoje, né? Pode passar? Então, o resultado das 3 frentes, pode passar? Naquela época, surgiu assim, um monte de representações, pinturas, fotos, o que não deixa margem de dúvida que o povo todo reconheceu o papel da família imperial naquela época, né? Eu já vou até adiantar, na questão do Papa Leão XIII, a recente eleição do novo Papa, que escolheu o nome Leão XIV, jogou luz no Papa Leão XIII. Provavelmente, o novo Papa quer se espelhar em algumas coisas importantes do Leão XIII, que foi o Papa justamente do final do século XIX, o da bula Rerum Novarum, né? Da encíclica Rerum Novarum, que mostrava a preocupação com os trabalhadores e, inclusive, com os trabalhadores cativos que tinha aqui, né? E, com essa lembrança que surgiu nas mídias sociais, não na mídia oficial, apareceu um excelente artigo da neta do Joaquim Nabuco, Vivi Nabuco, com um depoimento muito interessante, dizendo que o avô dela foi a Roma, foi recebido pelo Papa, e esse deu uma carta a ser entregue à Princesa Isabel e a Dom Pedro II, incentivando a luta que terminasse finalmente com a escravidão. E, posteriormente, ela foi agraciada com a Rosa de Ouro, como o Dom Alberto aqui falou. Pode passar? Então, o último país a eliminar os escravos. E teve outro aspecto no Brasil que não pode ser esquecido, que, diferente dos outros países da América que tinham escravos, aqui tinha uma instituição chamada... como é que chamava? Da liberdade? A alforria. Nos Estados Unidos não existia alforria.
E aqui os escravos, principalmente os escravos de ganho, tinham a oportunidade de juntar dinheiro e comprar a própria liberdade. Dom Pedro II, Princesa Isabel, deram muitas alforrias. A Princesa Isabel chegou, isso está na literatura, escondia escravos em sua casa em Petrópolis. Os filhos da Princesa Isabel mantinham um jornal na escola abolicionista. Então, não tem dúvida do empenho da família imperial. E algumas pessoas ganhavam título de nobreza ao darem liberdade aos seus escravos. Então, na verdade, se o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, quando isso aconteceu, no dia 13 de maio de 1888, foi dada liberdade já a um número bastante reduzido de escravos, porque muitos afrodescendentes já nasceram livres, muitos tiveram alforrias, e assim por diante. Pode passar? Bom, então, não podemos esquecer, quer dizer, eu dei essa ênfase na família imperial, mas não se pode esquecer também da luta dos escravos, né, da rebelião deles, eles mesmos lutaram por isso. E vamos enaltecer aqui pessoas que lutaram, a própria Princesa Isabel. Pode passar. Os irmãos Rebouças, do movimento abolicionista. Pode passar. O próprio Machado de Assis. Pode passar. O imperador. O imperador merece uma referência especial hoje, porque a abolição ocorreu no reinado dele. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea representando o pai. E esse ano nós estamos comemorando os 200 anos do nascimento do imperador, que foi o nosso maior estadista. Pode passar. E aqui o Joaquim Nabuco, que já foi citado. José do Patrocínio, que foi justamente, ele era antes até republicano, mas ele reconheceu o esforço da Princesa Isabel e foi ele que sugeriu o título de redentora. Pode passar. Eu vou ler aqui. Dos elementos da sociedade, a família imperial foi, sem dúvidas, um dos maiores exemplos a se seguir, visto que, declaradamente, eram abolicionistas e usavam de seus recursos para avançar com a causa da liberdade. Pode passar. Os próprios membros da família procuravam não ter escravos, né? Dom Pedro I, os escravos diretamente ligados às propriedades da coroa passaram a ser libertos, inclusive da fazenda de Santa Cruz, começando na Imperial Fazenda de Santa Cruz e se dirigindo até o Palácio Imperial de São Cristóvão. Bom, eu já falei das alforrias, pode passar. E aqui as manifestações de gratidão à família imperial. Então, não há dúvida que o povo, na época, reconheceu o esforço da família imperial. Pode passar? Pode passar? Pode passar, aqui em Petrópolis, né? Todas as leis que envolviam a libertação tiveram o respaldo da família imperial. Pode passar? As leis, Lei Eusébio de Queiroz, pode passar. A Lei do Ventre Livre, pode passar. A Lei dos Sexagenários. E, afinal, a Lei Áurea, que está estampada aí, e que ela é
curta, vamos dizer curta e grossa, mas ela é curta. A partir desse momento está abolida a escravidão no Brasil e ponto final. Pode passar. Aqui é um grande momento, no dia 13 de maio, em que o povo, uma alegria imensa, acorreu ao Paço da Cidade para homenagear a princesa que tinha acabado de assinar a lei. É um quadro, é uma foto muito famosa da época, né? Pode passar. A foto mostra o dia da assinatura da Lei Áurea, o lado de fora do Paço da Cidade. Pode passar. E aqui, 3 dias depois, teve uma missa campal no Campo de São Cristóvão, com uma afluência imensa da população. Aqui é a Princesa Isabel. Pode passar. São detalhes da foto, né? Eu assim não consigo mostrar, mas pessoas identificam pessoas conhecidas nessa foto. Inclusive Machado de Assis, várias pessoas estão nessa foto. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É apenas dizer que a vontade mesmo de acabar com a escravidão já começou com o primeiro imperador, né? Pode passar. E aqui, alegorias que foram pintadas na época, né? Saudando a abolição, né? Nessa imagem, os céus abertos, com anjos coroando Dona Isabel, o Conde d'Eu e os imperadores pela vitória cristã da Lei Áurea. Outra ilustração mostrando o Zé do Patrocínio pequenininho perto de uma gigante, Princesa Isabel, né? Pode passar. E o que já foi mencionado também, a Rosa de Ouro, concedida pelo Papa Leão XIII. Aqui, o pai de Dom Alberto, junto à Rosa de Ouro. Conclusão. Todos os membros da sociedade foram essenciais para prosseguir com a luta pela igualdade, cada qual com seu mérito e com sua capacidade de ação. Isso aqui é uma frase de Dom Bertrand, que eu não vou citá-la inteira, enaltecendo o povo brasileiro, que o povo brasileiro é um povo bom, que junta as virtudes das 3 raças iniciais, dos portugueses, dos africanos e dos indígenas. Não cabem aqui no Brasil mais essas ideologias que procuram jogar uns contra os outros. Essa é a mensagem principal que eu queria deixar aqui hoje. E, essas qualidades do povo brasileiro se devem justamente à miscigenação. Uma imagem do atual chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand. Acho que acabou, né? Só queria fazer um pequeno adendo final e parabéns, Bruno, pela sua bela apresentação. Mas, em relação à Rosa de Ouro, meus pais vieram para o Brasil, depois, enfim, meu avô foi para o exílio na época da proclamação da República, e meu pai ficou, enfim, teve que ficar, nasceu na França, e foi criado na França, e veio para o Brasil em 1946. E logo que ele chegou ao Brasil, uma das primeiras coisas que ele fez foi doar a Rosa de Ouro para a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele entendeu que aquela comenda era uma comenda que a Princesa Isabel tinha recebido
mas era uma comenda do Brasil, porque, na verdade, aquilo era efetivamente um reconhecimento que o Brasil teve, do Brasil, para a liberdade do povo. Então, ele, imediatamente, chegando aqui do Brasil, ele fez uma doação dessa comenda para mostrar que, embora tenha sido recebida pela princesa Isabel e ela tenha todos os méritos, tenha méritos para isso, mas ele entendeu que aquilo era um mérito do Brasil como um todo e, portanto, merecia que fosse doado à Cúria e ficasse para a exposição e, enfim, para as pessoas todas que queiram conhecer, e está aqui na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Só isso, só um complemento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. O 13 de maio é um marco importante na nossa história e é com grande prazer que convido Vossa Alteza Imperial, Princesa Dona Cristine de Ligne de Orleans e Bragança, a receber, como um gesto simbólico, um buquê de flores representando a família imperial brasileira nesse dia. Belíssimo buquê, por sinal. Antes de finalizarmos, peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino da independência do Brasil. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades e convidados aqui. Agradeço aos profissionais desta casa que contribuíram para a realização desse evento e aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido na área externa do auditório. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada essa sessão.